Olá, seja muito bem-vindo ao canal Biblioteca Humana. Aqui você descobre a verdadeira história por trás dos acontecimentos que marcaram a humanidade. Imagine acordar em uma manhã comum e descobrir que, em poucas horas, milhares de aviões cruzaram os céus. Cidades inteiras começaram a ser bombardeadas e milhões de pessoas tiveram suas vidas transformadas para sempre. Agora imagine que esse conflito não ficaria restrito a um único país, mas se espalharia por continentes inteiros, envolveria dezenas de nações e deixaria um rastro de destruição jamais visto na história da humanidade. Essa foi a Segunda Guerra Mundial, considerada por muitos historiadores a guerra mais sangrenta de todos os tempos. Entre 1939 e 1945, o planeta mergulhou em um caos sem precedentes. Estima-se que entre 78 mil e 5 milhões de pessoas perderam a vida, incluindo soldados e civis. Famílias foram separadas. Cidades desapareceram sob os bombardeios e milhões de inocentes sofreram as consequências de decisões tomadas por líderes que buscavam poder, território e domínio. Mas uma pergunta permanece: como o mundo chegou a esse ponto? Como foi possível que apenas 20 anos após o fim da Primeira Guerra Mundial, outra guerra ainda mais devastadora começasse? A resposta não está em um único acontecimento, mas em uma sequência de crises econômicas, humilhações políticas, nacionalismo extremo e ambições que cresceram silenciosamente durante décadas. Ao final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, muitos acreditavam que aquele seria o conflito que acabaria com todas as guerras. No entanto, os acordos assinados após a vitória dos aliados plantaram as sementes de um novo desastre. A Alemanha foi responsabilizada pelo conflito, perdeu territórios, teve seu exército drasticamente reduzido e foi obrigada a pagar enormes indenizações aos países vencedores. Essas punições provocaram uma profunda crise econômica e social. A inflação saiu do controle, o desemprego aumentou e milhões de alemães passaram a sentir que seu país havia sido humilhado diante do mundo. Esse sentimento de revolta abriria espaço para líderes que prometiam restaurar o orgulho nacional, custasse o que custasse. Enquanto isso, em outras partes do mundo, novas tensões surgiam. A Itália buscava expandir seu império, o Japão pretendia dominar a Ásia e as democracias europeias enfrentavam dificuldades para reagir diante dessas ameaças. O cenário internacional tornava-se cada vez mais instável, como um barril de pólvora prestes a explodir. Ninguém imaginava que em poucos anos o planeta testemunharia campos de concentração, batalhas gigantescas, cidades reduzidas a escombros e o surgimento da arma mais destrutiva já criada pelo ser humano, a bomba atômica. E tudo isso começou muito antes do primeiro tiro ser disparado. Antes de continuarmos, deixe seu like e inscreva-se no Biblioteca Humana. Assim você ajuda o canal a trazer mais histórias profundas e documentários sobre os maiores acontecimentos da humanidade. No próximo capítulo, vamos entender como um homem chamado Adolf Hitler conseguiu transformar a revolta de um povo em uma máquina de guerra capaz de colocar o mundo inteiro em perigo. A ascensão de Hitler e o caminho para a guerra. A Alemanha da década de 1920 era um país ferido. As ruas estavam tomadas pelo desemprego, a economia parecia sem solução e a população via o futuro com desespero. A hiperinflação atingiu níveis absurdos. Em alguns momentos, o dinheiro perdia tanto valor que era preciso carregar sacolas cheias de notas apenas para comprar um pedaço de pão. Muitos alemães acreditavam que haviam sido traídos por seus próprios governantes e injustamente punidos pelas nações vencedoras da Primeira Guerra Mundial. Foi nesse cenário que surgiu um homem disposto a explorar o medo e a revolta da população: Adolf Hitler. Um ex-soldado que havia lutado na Primeira Guerra, Hitler possuía um talento extraordinário para discursar. Em seus comícios, prometia devolver a grandeza da Alemanha, recuperar os territórios perdidos, reconstruir a economia e fazer do país uma potência novamente. Milhares de pessoas passaram a enxergá-lo como um salvador. Seu partido, o Partido Nazista, cresceu rapidamente. Em 1933, Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha e, pouco tempo depois, concentrou praticamente todo o poder em suas mãos. A democracia alemã foi desmontada.
Partidos de oposição foram proibidos, jornais passaram a ser censurados e qualquer crítica ao governo era tratada como crime. Ao mesmo tempo, o regime nazista investia pesado em propaganda. Filmes, cartazes, rádios e escolas repetiam diariamente a ideia de que a Alemanha era superior e precisava recuperar seu lugar de destaque no mundo. Também foi nesse período que Hitler começou a difundir sua ideologia racista, culpando judeus e outros grupos pelas dificuldades enfrentadas pelo país. Essa propaganda alimentou o preconceito e preparou o terreno para as terríveis perseguições que aconteceriam nos anos seguintes. Enquanto fortalecia seu poder interno, Hitler também desafiava abertamente o Tratado de Versalhes. O acordo limitava severamente o tamanho do exército alemão, mas ele ignorou essas restrições. A indústria militar foi reconstruída, novos tanques, aviões e navios passaram a ser produzidos, e centenas de milhares de soldados foram treinados em segredo e depois publicamente. As grandes potências da Europa observavam tudo com preocupação, mas evitaram uma resposta mais firme. Muitos líderes acreditavam que fazer algumas concessões impediria um novo conflito. Essa política ficou conhecida como apaziguamento. A esperança era que Hitler se satisfizesse com pequenas vitórias e interrompesse sua expansão. Mas aconteceu exatamente o contrário. Em 1936, tropas alemãs ocuparam a Renânia, região que deveria permanecer desmilitarizada. Em 1938, a Alemanha anexou a Áustria sem enfrentar resistência significativa. Pouco depois, exigiu parte da Tchecoslováquia, alegando defender populações de origem alemã. Mais uma vez, as potências europeias cederam. Cada conquista aumentava a confiança de Hitler. Ele percebia que seus adversários hesitavam em reagir e concluía que poderia ir ainda mais longe. No dia 1º de setembro de 1939, essa aposta chegaria ao limite. Tropas alemãs cruzariam a fronteira da Polônia utilizando uma estratégia militar inovadora e devastadora. Era o início oficial da Segunda Guerra Mundial, um conflito que rapidamente envolveria países de todos os continentes e mudaria a história da humanidade para sempre. Se você está gostando dessa viagem pela história, deixe seu comentário dizendo: a história não pode ser esquecida. Isso fortalece o canal e mostra ao YouTube que esse tipo de conteúdo merece alcançar mais pessoas. A invasão da Polônia e o início do caos. Na madrugada de 1º de setembro de 1939, o silêncio na fronteira entre a Alemanha e a Polônia foi interrompido pelo estrondo da artilharia. Em poucos minutos, aviões começaram a bombardear cidades, estradas e bases militares. Tanques atravessaram a fronteira em alta velocidade, enquanto milhares de soldados avançavam por terra. A Segunda Guerra Mundial havia começado. Mas aquela invasão era diferente de tudo o que o mundo já tinha visto. Em vez de depender de longos cercos ou de batalhas lentas, como acontecera na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha utilizou uma estratégia revolucionária conhecida como Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago. O objetivo era simples e devastador: atacar com tanta rapidez e intensidade que o inimigo não tivesse tempo para organizar sua defesa. Primeiro vinham os bombardeiros, destruindo aeroportos, linhas férreas, pontes e centros de comunicação. Logo atrás, colunas de tanques avançavam abrindo caminho. Em seguida, tropas motorizadas ocupavam cidades e cercavam os soldados inimigos. Era um ataque coordenado, preciso e extremamente eficiente. A Polônia foi surpreendida. Embora seu exército fosse corajoso, ele estava em desvantagem tecnológica e numérica. Em poucos dias, muitas unidades perderam contato entre si, dificultando qualquer tentativa de resistência organizada. Como se isso não bastasse, em 17 de setembro de 1939, um segundo golpe atingiu o país. Pelo leste, a União Soviética, governada por Joseph Stalin, também invadiu a Polônia. Antes da guerra começar, Alemanha e União Soviética haviam assinado secretamente um acordo de não agressão, conhecido como Pacto Molotov-Ribbentrop, que incluía um protocolo secreto para dividir áreas de influência na Europa Oriental. A Polônia acabou espremida entre duas grandes potências. Em menos de um mês, o país foi derrotado e dividido entre os invasores. A notícia correu o mundo. Finalmente ficou claro que Hitler não pretendia apenas recuperar territórios perdidos. Seu objetivo era expandir o domínio alemão sobre a Europa.
2 dias após a invasão da Polônia, Reino Unido e França declararam guerra à Alemanha. A esperança de evitar um novo conflito mundial havia terminado. Nos meses seguintes, porém, muitos esperavam uma guerra lenta, semelhante à de 1914. Essa expectativa desapareceu rapidamente. Em 1940, a máquina de guerra alemã voltou a avançar. Dinamarca e Noruega foram conquistadas em pouco tempo. Depois vieram Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Em seguida, a ofensiva atingiu a França, considerada uma das maiores potências militares da época. Em apenas 6 semanas, o exército francês foi derrotado. Paris caiu nas mãos dos alemães, e a imagem dos soldados nazistas marchando pela capital francesa chocou o planeta. Muitos acreditavam que a vitória da Alemanha era inevitável. Enquanto isso, milhares de soldados britânicos e franceses ficaram presos nas praias de Dunkerque, cercados pelas tropas alemãs. Em uma das operações de resgate mais extraordinárias da história, centenas de embarcações militares e civis atravessaram o Canal da Mancha e conseguiram evacuar mais de 330 mil soldados, permitindo que continuassem a luta nos anos seguintes. A Europa estava praticamente dominada. País após país caía diante da impressionante velocidade das forças alemãs. Pela primeira vez, parecia possível que Hitler realmente conquistasse todo o continente. Mas havia uma nação que se recusava a se render: o Reino Unido. E muito em breve, os céus britânicos se transformariam no palco de uma das batalhas aéreas mais decisivas da guerra. Se este documentário está ampliando sua visão sobre a Segunda Guerra Mundial, deixe seu like e inscreva-se no Biblioteca Humana. Sua participação nos ajuda a continuar produzindo conteúdos históricos cada vez mais completos. A guerra muda de rumo. A Batalha da Inglaterra e o erro fatal de Hitler. No verão de 1940, a Europa parecia estar ajoelhada diante da Alemanha. Em menos de um ano, Hitler havia conquistado ou dominado grande parte do continente. A França estava derrotada, a Polônia havia sido dividida e diversos países haviam caído diante da força da Blitzkrieg. Restava apenas um grande obstáculo na Europa Ocidental: o Reino Unido. Hitler acreditava que os britânicos aceitariam negociar a paz. Afinal, enfrentá-los significava atravessar o Canal da Mancha, uma operação extremamente arriscada. Mas o novo primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, deixou claro que seu país jamais se renderia. Um de seus discursos mais famosos, Churchill declarou que os britânicos lutariam nas praias, nos campos, nas ruas e nas colinas, e que nunca se entregariam. Essas palavras elevaram o moral da população e mostraram ao mundo que ainda havia resistência ao avanço nazista. Sem conseguir invadir a ilha imediatamente, Hitler decidiu recorrer ao poder aéreo. O plano era simples: destruir a Royal Air Force, a Força Aérea Britânica. Sem aviões para defender seus céus, o Reino Unido ficaria vulnerável a uma invasão terrestre. Durante meses, centenas de aviões alemães cruzavam o Canal da Mancha diariamente para atacar aeroportos, fábricas e instalações militares. A população britânica vivia sob constante ameaça. Sirenes soavam a qualquer hora, obrigando famílias inteiras a correr para abrigos subterrâneos, enquanto bombas destruíam bairros inteiros. Londres foi uma das cidades mais atingidas. Durante o período conhecido como Blitz, a capital sofreu bombardeios por 57 noites consecutivas. Casas, hospitais, escolas e igrejas foram reduzidos a escombros. Mesmo assim, a população continuou resistindo. Apesar do enorme poder da aviação alemã, os britânicos possuíam uma vantagem decisiva: o uso do radar. Essa tecnologia permitia detectar aeronaves inimigas antes mesmo que elas chegassem ao território britânico, dando tempo para que os caças da RAF decolassem e interceptassem os ataques. Além disso, os pilotos britânicos demonstraram enorme coragem. Muitos realizavam várias missões por dia, enfrentando combates intensos contra uma força numericamente superior. Então Hitler cometeu um dos maiores erros estratégicos de toda a guerra. Em vez de continuar atacando os aeroportos e enfraquecendo a RAF, ele decidiu concentrar os bombardeios sobre cidades, acreditando que destruir centros urbanos faria a população exigir a rendição do governo. O efeito foi exatamente o oposto.
A RAF ganhou tempo para reconstruir suas bases, treinar novos pilotos e recuperar parte de sua capacidade de combate. Pouco a pouco, a Alemanha começou a perder a superioridade aérea. Em outubro de 1940, Hitler foi obrigado a cancelar seus planos de invadir o Reino Unido. Era a primeira grande derrota da Alemanha nazista. Mas, em vez de desistir, Hitler voltou seus olhos para o leste. Seu próximo objetivo era gigantesco: invadir a União Soviética, o maior país do mundo. A operação recebeu o nome de Operação Barbarossa e mobilizou mais de 3 milhões de soldados, milhares de tanques e cerca de 2.700 aeronaves, tornando-se a maior invasão terrestre da história. No início, tudo parecia repetir as vitórias anteriores. Cidades caíam rapidamente e milhões de soldados soviéticos eram capturados. Porém, Hitler ignorava um inimigo que já havia derrotado grandes conquistadores no passado: o rigoroso inverno russo. Essa decisão marcaria o início da queda do Terceiro Reich. Se você está gostando desta série e quer ver mais documentários históricos completos, inscreva-se no Biblioteca Humana, deixe seu like e escreva nos comentários. A história ensina quem está disposto a aprender. Sua participação fortalece o canal e ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas. A invasão da União Soviética e os horrores do Holocausto. Em 22 de junho de 1941, Hitler tomou a decisão que muitos historiadores consideram o maior erro estratégico de toda a Segunda Guerra Mundial. Ignorando o pacto de não agressão que havia assinado com Joseph Stalin apenas 2 anos antes, a Alemanha lançou a Operação Barbarossa, a maior invasão terrestre da história. Mais de 3 milhões de soldados, cerca de 3.500 tanques, milhares de peças de artilharia e aproximadamente 2.700 aviões atravessaram a fronteira soviética em uma ofensiva gigantesca. A intenção era destruir o Exército Vermelho em poucos meses, conquistar Moscou e garantir o controle das vastas terras e dos recursos naturais da União Soviética. Nos primeiros dias, parecia que o plano funcionaria. As tropas alemãs avançavam centenas de quilômetros em poucas semanas. Vilas e cidades eram tomadas rapidamente, enquanto milhões de soldados soviéticos eram cercados e capturados. Em alguns setores, a resistência foi praticamente esmagada. Hitler acreditava que a guerra contra os soviéticos terminaria antes da chegada do inverno. Mas ele subestimou completamente seu adversário. Enquanto recuavam, os soviéticos adotaram uma estratégia brutal, conhecida como terra arrasada. Plantações eram incendiadas, pontes destruídas, ferrovias explodidas e depósitos de alimentos queimados. Tudo que pudesse servir ao exército alemão era eliminado. À medida que as tropas nazistas avançavam, suas linhas de abastecimento ficavam cada vez mais longas. Combustível, munição, alimentos e peças de reposição demoravam semanas para chegar ao fronte. Então chegou o inverno. As temperaturas despencaram para menos de 30 graus negativos em muitas regiões. Motores congelavam, armas deixavam de funcionar, soldados despreparados para aquele frio extremo sofriam com fome, doenças e congelamento. Muitos morriam antes mesmo de enfrentar o inimigo. Enquanto isso, a indústria soviética trabalhava dia e noite. Fábricas inteiras haviam sido desmontadas e transferidas para o interior do país, longe do alcance da aviação alemã. Em pouco tempo, novos tanques, aviões e armamentos começaram a sair das linhas de produção em ritmo impressionante. Mas havia outro horror acontecendo longe dos campos de batalha. À medida que conquistavam territórios na Europa Oriental, as forças nazistas colocavam em prática uma política de perseguição sistemática contra judeus, ciganos, pessoas com deficiência, opositores políticos, homossexuais e outros grupos considerados indesejáveis pelo regime. Inicialmente, milhares de pessoas foram executadas em massacres realizados por unidades especiais conhecidas como Einsatzgruppen. Homens, mulheres e crianças eram levados para florestas ou valas comuns e mortos a tiros. Pouco depois, o regime nazista implantou uma estrutura ainda mais cruel: os campos de concentração e de extermínio. Locais como Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor e Belzec tornaram-se símbolos do horror absoluto.
Milhões de pessoas chegavam em vagões de carga superlotados após dias de viagem sem água nem comida. Muitos eram enviados diretamente para câmaras de gás. Outros eram submetidos a trabalhos forçados, fome, doenças e experimentos médicos desumanos. Ao final da guerra, cerca de 6 milhões de judeus haviam sido assassinados, além de milhões de outras vítimas perseguidas pelo regime nazista. O mundo jamais esqueceria esse genocídio, que ficou conhecido como Holocausto, um dos capítulos mais sombrios da história da humanidade. Enquanto esses crimes aconteciam, o exército alemão começava a enfrentar uma resistência cada vez mais feroz no fronte soviético. A cidade de Stalingrado tornaria-se o palco da batalha que mudaria definitivamente o rumo da guerra. Ali, a Alemanha deixaria de avançar e começaria sua longa e irreversível derrota. Se este documentário está ajudando você a compreender a verdadeira dimensão da Segunda Guerra Mundial, deixe seu like, inscreva-se no Biblioteca Humana e compartilhe este vídeo com quem também gosta de história. Assim, mais pessoas terão acesso a conteúdos históricos profundos e bem pesquisados. O legado da guerra. As lições do maior conflito da humanidade. Quando os últimos tiros silenciaram em 1945, o mundo já não era mais o mesmo. A Segunda Guerra Mundial havia chegado ao fim, mas suas consequências permaneceriam por décadas, e algumas delas continuam influenciando nossas vidas até hoje. Estima-se que entre 70 e 85 milhões de pessoas tenham morrido durante o conflito. Isso representa cerca de 3% da população mundial da época. Nunca antes uma guerra havia provocado uma destruição tão ampla. Soldados morreram nos campos de batalha, mas a maior tragédia atingiu a população civil. Crianças, mulheres e idosos foram vítimas de bombardeios, massacres, fome, doenças e perseguições. Cidades inteiras desapareceram do mapa. Berlim, Varsóvia, Stalingrado, Hiroshima, Nagasaki e muitas outras ficaram em ruínas. Milhões de pessoas perderam suas casas e passaram anos tentando reconstruir suas vidas. Famílias foram separadas e muitos nunca mais encontraram seus parentes. Quando os exércitos aliados libertaram os campos de concentração, o mundo finalmente conheceu a verdadeira dimensão dos crimes cometidos pelo regime nazista. As imagens de sobreviventes extremamente debilitados e de milhares de corpos chocaram a humanidade. Ficou evidente que o Holocausto não era apenas um conjunto de relatos, mas um genocídio planejado, executado de forma sistemática e em escala industrial. Esse momento marcou profundamente a consciência mundial e reforçou a importância da defesa dos direitos humanos. Após a guerra, líderes nazistas foram levados ao Tribunal de Nuremberg, onde responderam por crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio. Pela primeira vez, governantes e militares foram julgados internacionalmente por atrocidades cometidas durante um conflito. Esse julgamento estabeleceu um precedente histórico que influencia o direito internacional até os dias atuais. Outra grande mudança foi a criação da Organização das Nações Unidas, em 1945. Seu principal objetivo era promover o diálogo entre os países e evitar que uma tragédia semelhante voltasse a acontecer. Embora o mundo tenha enfrentado outros conflitos desde então, a ONU passou a desempenhar um papel importante na mediação de crises internacionais, na ajuda humanitária e na defesa da paz. Mas a paz conquistada em 1945 não significou tranquilidade. Logo após o fim da guerra, surgiram duas novas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética. A rivalidade entre elas deu origem à Guerra Fria, um período de tensão que durou mais de 4 décadas. O medo de uma guerra nuclear passou a fazer parte da vida de milhões de pessoas, lembrando constantemente que o poder destrutivo criado durante a Segunda Guerra ainda representava uma ameaça para toda a humanidade. Mais do que uma disputa por territórios, a Segunda Guerra Mundial mostrou até onde podem chegar o extremismo, o ódio, o autoritarismo e a intolerância quando encontram espaço para crescer. Ela nos ensina que a democracia, a liberdade e os direitos humanos precisam ser protegidos continuamente. A história demonstra que grandes tragédias não acontecem de um dia para o outro. Elas são construídas por pequenas decisões, discursos de ódio, perseguições e pela indiferença diante das injustiças.
Conhecer o passado não é apenas lembrar de datas ou batalhas, é compreender os erros que levaram milhões de pessoas à morte para que eles nunca mais sejam repetidos. A história da Segunda Guerra Mundial é, acima de tudo, um alerta permanente para toda a humanidade. Se este documentário ampliou seu conhecimento sobre um dos acontecimentos mais marcantes da história, deixe seu like, inscreva-se no canal Biblioteca Humana e ative o sino para não perder os próximos episódios de guerras e histórias do passado. Escreva nos comentários qual guerra ou batalha você gostaria de ver no próximo documentário. Sua sugestão pode ser o tema do próximo vídeo. Obrigado por assistir até aqui, porque conhecer a história não muda o passado, mas pode transformar o futuro.